Alô, amigos, um forte abraço. Está terminando o prazo para as mudanças partidárias para quem vai se candidatar, para quem vai concorrer nas eleições municipais desse ano. É a tal da janela partidária para os senhores vereadores. E o que tem de movimentação, o que teve de movimentação e o que terá até o final desta sexta-feira é coisa que muita gente duvida. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita hoje é o vereador de Campina Grande, Olímpio Oliveira. Envolvido nos acontecimentos que interessam a cidade, Olímpio tem se movimentado também visando essa estrutura partidária dos dias que antecedem os 6 meses para o pleito lá do mês de outubro. E ele veio bater um papo conosco para falar sobre a atividade parlamentar, imbróglio entre executivo e legislativo e outras coisas de interesse da comunidade. Vereador, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. É uma satisfação poder estar aqui com você, dialogar sobre as coisas boas de Campina Grande. Muito bem. O veto do prefeito Bruno Cunha Lima, em relação às emendas lá impositivas, foi derrubado pela Câmara. Já houve uma judicialização. Qual é a situação de momento? A situação do momento é de se esperar que o presidente da Câmara faça a promulgação da derrubada do veto. Isso não foi feito ainda? Ainda não foi feito e isso fecha, pelo menos por parte do Legislativo, o processo. A emenda constitucional, que no caso é a emenda à lei orgânica do município, ela não carece da sanção do chefe do Executivo. Ela é promulgada pelo presidente da Câmara. É como a PEC lá no Congresso, né? Quando é PEC, é o Congresso que promulga. O prefeito, estranhamente, vetou, esse veto foi derrubado pela Câmara, e agora nós estamos aguardando o presidente da Câmara fazer a promulgação para que se cumpram os efeitos. Eu já estou pensando em empenhar as nossas emendas. Nós beneficiamos diversas ações importantes em Campina Grande, são recursos destinados para entidades que trabalham no combate ao câncer, no tratamento e com as terapias para pessoas com autismo, o enfrentamento às drogas, o próprio GAV, que trabalha com pessoas convivendo com o vírus da AIDS. São diversas ações que nós colocamos lá para contemplar o idoso, para contemplar a criança, o adolescente, e nós estamos esperando que isso efetivamente saia do papel, porque essa é a essência da emenda impositiva. A emenda impositiva não é uma coisa antidemocrática, como se tenta passar. A emenda impositiva é para tirar o vereador, o parlamentar, daquela posição anterior de gerar expectativa e não cumprir. E de pedir muito e não ser atendido, né? De pedir muito e não ser atendido, de ficar debaixo do jugo do chefe do Executivo, né? A depender dos humores do chefe do Executivo, não. O vereador ele vai estabelecer dentro de um orçamento que tem 100% de recurso à disposição do chefe do Executivo, apenas 1,2% desses 100%, o vereador vai dizer onde é que ele quer que aquele dinheiro seja empregado. Não é para o bolso do vereador. Né? Nós temos aí a perspectiva de R$800 mil para que o vereador possa dizer, olha, eu quero que a determinada rua seja calçada. E quem vai fazer é o próprio prefeito, né? Vai fazer, o próprio prefeito. Exatamente. Mas aí vai ter... Por que é impositiva? Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Mas da outra vez o prefeito disse, voltando à história da sanção, que os vereadores e a presidência da Câmara não tinham sabido contar os dias e tinha feito aquela promulgação de forma equivocada, deu um imbróglio medonho. Dessa vez o prazo já expirou ou ainda não? O presidente da Câmara ele tem 15 dias para fazer a promulgação. Ficou a história de 15 dias úteis ou não? Teve aquela situação, porque, na verdade, a legislação que rege a Câmara Municipal, ela, em alguns momentos, ela entra em choque com ela mesma, sabe? Na lei orgânica do município tem determinado dispositivo que, no regimento interno,
deixa... E às vezes a dúvidas. Constituição lá tem uma outra coisa em nível de país. Exatamente. Não é? O fato é que o processo ele se afunilou, né, com a derrubada do veto do prefeito. Ele tem duas saídas. Ou ele, né, faz o que os prefeitos estão fazendo nas grandes cidades, a exemplo de Cícero Lucena em João Pessoa. Ele entende que é fundamental a participação do legislativo, né, na administração orçamentária do município e coloca em efetividade, ou ele vai judicializar. E aí parece que não fica muito legal para a imagem do prefeito. Mas aqui que o senhor atribui esse choque de ideias, porque a harmonia era tão grande, foi a partir do instante em que a oposição ficou em maioria. Qual seria o motivo da insatisfação? Eu não sei em que ponto aconteceu isso, Paulo. Na verdade, o prefeito, eu tive a oportunidade de compartilhar com ele lá na Câmara de uma legislatura, pelo menos da metade de uma legislatura, e ele, na época, ele apresentou um projeto de emendas impositivas. E de um percentual bem mais alto. De 10%. Nós estamos propondo 1,2%. A Constituição Federal, ela permite até 2%. Até 2%. Nós estamos em 1,2%. E parece que ele não gostou porque não foi ele que propôs, porque lá atrás ele gostava. 10 também seria inconstitucional, né? Exatamente. E deixou de gostar. E não tem nada demais. É como você bem disse, com a sua inteligência. Quem vai executar a obra é ele. Apenas o vereador, ele vai cumprir a palavra. Porque o que é que se tem hoje? Tem coisa pior do que o político que gera expectativa que não se cumpre. Você passa numa rua e diz, olha, eu vou conseguir o calçamento dessa rua. Aí não sai, como é que você tem... Com que cara vai passar ali depois, né? Pois é. Mas me diga uma coisa, a questão orçamentária está como nesse instante hoje? Estão usando os mesmos duodécimos do ano passado? Sem prejuízo nenhum. Não há prejuízo nenhum, nem para o Legislativo, nem para o Executivo? Sem prejuízo nenhum. Segue naturalmente o que nós temos hoje de impasse, né? E eu acredito que não será impasse, porque eu quero empenhar as nossas emendas que foram aprovadas, né, antes do período eleitoral, porque a gente precisa entregar alguma coisa, entregar à cidade. Nosso mandato tem essa característica de entregar ações, de entregar realizações, e aí nós vamos fazer isso com mais vigor. O que é que a gente pode falar sobre agora verba indenizatória para os vereadores? Qual é a sua concepção sobre o acontecimento? Olha, eu não votei. Aliás, o senhor parece que foi o único, né? Eu estava fora de Campina. Eu tinha ido pedir a desincompatibilização do cargo da polícia, porque o seu candidato tem que pedir até 6 meses antes. Mas, Paulo, veja só, traz a transparência, né? Ao contrário do que se pensa, esse dinheiro não vem os 12 mil para o bolso do vereador. Você tem ali... Tem uma destinação específica, né? E que esse dinheiro já é gasto naturalmente, porque hoje, como é que se gasta esse dinheiro? Através da presidência. Você precisa, por exemplo, de uma passagem aérea para ir a Brasília, lutar por emendas parlamentares. Esse recurso da passagem aérea é pago vem pela mesa, né? Isso foi pulverizado, né? Tem a história do combustível. Por exemplo, aí eu não aceitei o carro que... O automóvel, estou falando do automóvel, esse eu não aceitei, nem vou aceitar. O senhor e o vereador Napoleão Maracajá, só os dois. Não aceitei. Mas, assim, esse recurso está lá e quem não quiser utilizar, não vai utilizar. Não é obrigado o vereador... Ele está ali disponível, né? Está ali disponível. E se utilizar, vai ter que comprovar. Com nota fiscal, com contrato, com recibo, com tudo direitinho. Perfeito. Pode ser que, eventualmente, o mandato do vereador Olímpio Oliveira precise. Agora, não. Mas pode ser que eu precise de um recurso desse, por exemplo, para contratar uma assessoria técnica. Um advogado, um contador, né? Uma empresa de publicidade para divulgar aquilo que nós estamos fazendo. A atividade parlamentar, né? Isso sendo feito de forma transparente, né? O que foi aprovado pela Câmara é para dar transparência a esse processo. Não tem problema. Né? Não ficar uma coisa... obscura. Né? Não vejo nada de mal sendo feito, tudo dentro da legalidade. Agora, evidentemente, que os parlamentares deverão se policiar e ter cuidado,
para não dar destinação diversa a esse recurso. Evitar os excessos, né? Mas, repito, não existe a história de que estará entrando no bolso de cada vereador R$12.000. Esses R$12.000 mensais, é uma previsão. Se você quiser utilizar, está lá. Para quê? Para fins específicos. Para contratação de assessoria técnica, para contratação de uma empresa de publicidade, para fazer a publicidade do teu mandato, enfim, está lá disposto da resolução. E como é o trabalho, o senhor tem experiência, é o 5º ou 6º mandato? O 5º mandato. 5º mandato. Como é trabalhar no Poder Legislativo no ano eleitoral, onde a busca de voto é muitíssimo importante? Olha, Paulo, eu tenho uma característica diferente. A minha campanha, ela começou no primeiro dia de mandato. Ela não se interrompe. Não é aquela história de que você aparece no tempo de eleição, some. Aliás, é uma característica sua, desde o primeiro mandato, não é? Isso. A nossa campanha é o trabalho permanente, né? Todo dia nós temos agenda. Ontem à noite eu estava na Associação Comercial de Campina Grande, tratando dos interesses dos autistas, né? Quando sair aqui da Câmara, eu vou fazer uma visita ao Sítio Jorge. Quando sair aqui da televisão, vou fazer uma visita ao Sítio Jorge, que está com dificuldade de acesso por conta das últimas chuvas. Então, já me habituei a isso, sabe, Paulo? Então, campanha para mim é sempre. É o trabalho permanente, até mesmo porque sou um candidato sem recursos financeiros, sem parentes importantes e vindo do interior. Sem sobrenome famoso. E vindo, como é o que eu cantava, e vindo do interior, tenho que me virar. Pois é. E para a gente fechar esse primeiro bloco, como é respirar esses novos ares na casa de Félix Araújo com a oposição sendo majoritária? É bem interessante. Né? Bem diferente porque eu já estive nessa situação sendo situação. Pois é. Na época do governo veneziano, que a gente era governo, mas não tinha maioria. Não tinha, teve também aquela questão orçamentária, né? Exatamente. Nós tivemos que passar um ano com o orçamento do ano anterior. Ali era uma situação. Hoje nós temos uma bancada de oposição majoritária. Isso é bom. As pessoas começam a entender que é muito bom ter um poder legislativo que não diz sim, senhor, para tudo que o chefe do executivo manda para a Câmara. Os projetos são melhor discutidos, há uma fiscalização mais severa, mais segura. Isso é bom para a cidade. O ideal é que fosse sempre assim, né, para fazer esse contrapeso, né, o chefe do executivo numa linha e o poder legislativo do outro, agora harmônicos entre si e pensando no bem da cidade. E a população sendo beneficiada, que é o mais importante. Né? E o importante é que você não pode perder o interesse público. Né? Você não pode votar, como a gente tem dado exemplos evidentes disso. Não é votar contra por votar contra. Certo? Mas aperfeiçoar aquilo que vem do executivo, né? Fazer emendas, dar uma opinião divergente, isso é importante. Muito bem. Terminamos assim o primeiro bloco do bate-papo de hoje com o vereador Olímpio Oliveira aqui no Ponto a Ponto. A gente volta já para dar sequência à conversa. Voltamos já. Última chamada para você iniciar sua jornada acadêmica na Unifacisa. Matricule-se com 50% de desconto e comece a estudar em abril. Escolha o curso de graduação de seus sonhos e tenha aulas com um método de ensino prático. Esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Não perca tempo. Matricule-se agora. unifacisa.edu.br. Unifacisa, conectando você ao futuro profissional. Você quer realizar o seu sonho da graduação sem se preocupar com altas taxas de juros? Conheça a Leme, o crédito estudantil que vai mudar sua vida. Com a Leme você tem até 50% de desconto nas mensalidades. E o melhor, 0% de juros. Sim, você ouviu certo, 0% de juros. Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro. Acesse agora leme.mova.você para fazer uma simulação e começar sua jornada acadêmica com o pé direito. Leme, conduzindo sonhos, financiando conquistas. O Pastoril Profano está de volta, desta vez em chave de cadeia. É pra se calar de rir. Essa justiça, pague minha fiança. Dia 26 de abril no Teatro Facisa, às 20 horas.
Pastoril Profano, em Chave de Cadeia. Por favor, eu quero sair daqui. Por favor, moço. Pastoril Profano, em Chave de Cadeia. Apoio. Fala galera, neste sábado, 2 horas da tarde, tô chegando com o Inti Games. Se liga só nos destaques do programa. A nova atualização do eFootball 2024, Turbo Golf Racing, foi lançado nessa semana. O Anoitecer Lustroso é o novo passe buia do Free Fire. Carlos Villagrán, o Kiko do Chaves e Michael Kudlitz, de The Walking Dead, estão confirmados no Imagine Land 2024. O novo trailer de gameplay de Gigante Rampage Edition. E no baú do Inti Games tem Final Fantasy 4. Então é isso aí, tô te esperando, canal 18.1 aqui na Rede Ita e também no YouTube, é só pesquisar lá, Inti Games Rede Ita, para acompanhar o Inti Games. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. Pesquisas vão sendo feitas, os números vão sendo divulgados e isso serve para balizamento para quem pretende disputar a eleição para prefeito. No caso aqui de Campina Grande, as pesquisas que foram divulgadas até agora mostram números bem parecidos. E o processo vai se afunilando, com cada um traçando aí as suas estratégias. A gente volta para o segundo bloco agora da conversa, da entrevista com o vereador Olímpio Oliveira, aqui no Ponto a Ponto. O senhor falou há pouco que esteve essa semana em João Pessoa, se desincompatibilizando do cargo de delegado de polícia para, conforme preceitua a lei, para disputar a renovação do seu mandato. Como foi acumular as funções? Atrapalhou de alguma forma ou não? Deu para conciliar? Deu para conciliar porque na Câmara nós temos 3 expedientes, terça, quarta e quinta pela manhã. A atividade policial, ela, dependendo da gestão, você pode fazer 6 horas corridas. Mas, mesmo assim, eu vou ter uma experiência fantástica que foi tirar plantão. Depois de um bom tempo. Depois de um bom tempo. É um novo aprendizado com a equipe repaginada, né? Renovada. Essa equipe que a polícia ela se renovou, não desmerecendo os policiais. Claro, da e minha você geração. tem que ter o experiente, tem que ter aqui às vezes, mais técnico, noviço, porque junta uma coisa com a outra. É muito proveitosa a experiência com os colegas delegados e com a equipe da parte investigativa. Assim, aprendi muito. Porque eu tinha passado muitos anos fora da atividade policial, né? E senti a necessidade, fui obrigado a voltar, por quê? Porque na Polícia Civil, para você se aposentar, você tem que ter 20 anos de batente efetivo. São 30 anos da atividade, mas desses 30 anos, 20 anos tem que ser de batente efetivo. E durante muito tempo eu optei por ficar somente com a atividade parlamentar. Mas a idade vai chegando, Paulo. E aí chega um tempo que, além de você pensar nos outros, você tem que pensar em si. É verdade. Né? Deixar uma garantia para a sua família. Mas assim, foi uma experiência fantástica. Me renovei. Doutor Olim, vamos voltar à política. Vamos lá. Durante muito tempo, o senhor foi muitíssimo próximo do hoje senador veneziano Vital do Rego, da família Vital do Rego. O senhor, inclusive, trabalhou com ele na Câmara, liderou bancadas e tudo isso. Houve um afastamento, foi conveniência política, existe a relação? Qual é o quadro de hoje? As circunstâncias da política que nós estamos vivendo agora. Agora, né, também. Né? Esse processo de organização partidária do país, ele é cruel. E principalmente para quem está na parte mais fraca do processo e dentro do complexo político brasileiro é o parlamentar mirim, é o vereador. É verdade. Então, nós somos aquilo que se chama do experimento da política. O laboratório da política se faz com o parlamento mirim. O Congresso decide, lança para o vereador, para a organização dos vereadores. Vocês são laboratório aí, né? Laboratório. Se deu certo, deu. Se não deu, a gente muda ao nosso talento e para a nossa conveniência. E joga para vocês de novo. Para a reeleição deles. Sim, né? é verdade. Então, nessa história que se acabou de coligação e de que você tem que formar grupos partidários, isso ficou muito complexo e hoje nós estamos na vigência dessa angústia e ansiedade para muitos de se encaixar dentro de um partido.
E foi nessa situação que, em 2020, eu não tive como ser acomodado dentro do grupo de veneziano, porque, evidentemente, a formação partidária não permitia, porque muitas vezes o chefe político ele quer, mas quem está dentro da organização para formar uma nominata de não, se o vereador vier para aqui, eu saio. Né? Essa... Agora tem partido que quer que uns fiquem e que outros saiam, né? Exatamente. Por exemplo, nessa janela. Nós chegamos a uma situação que você é preterido porque você tem a presunção de ter muito voto. É verdade. Né? E outros não querem porque você tem pouco voto também, não acontece? Eu estava me lembrando hoje da história de Chico B., que é o pai do nosso amigo Ivan Batista. Sim. Que foi um fenômeno popular em Campina Grande na década de 60, enquanto lá fora se fazia protestos elegendo um rinoceronte, um bode. Um macaco, né? Campina Grande, como sempre, inova. Diz, não, a gente vai fazer um voto de protesto, mas em alguém que mereça, que vale a pena. Aí os intelectuais, os profissionais liberais, os estudantes, levantaram a candidatura de Chico B. contra as estruturas partidárias, contra os deputados carreiristas. Ia tudo muito bem, foi um rebuliço da cidade. Muita gente acompanhando Chico B. Só tinha um detalhe. A filiação partidária dependia dos chefes partidários. E os chefes partidários não filiaram. Não deram filiação para ele. Então, às vezes você é muito bom de voto, mas depende dessas. Nós ficamos nessa dependência de partido que é muito ruim para a democracia. Né? Eu defendo, Paulo, as candidaturas avulsas. Só para que você não fique debaixo dessa... É porque os partidos têm donos, né? A verdade é essa. Você tem grupos familiares que tomam conta de partido e ali só acontece o que eles querem, né? Você fica debaixo de um jugo de um partido, a reboque da simpatia ou do interesse do chefe do partido. Conveniência momentânea, né? Que essa conveniência de partido, vontade de partido, geralmente ela vai para o DNA. Ela é sanguínea, ela é de berço. É verdade. Né? Existe a hereditariedade, né? Entre eu colocar meu filho, meu sobrinho, a minha esposa, cunhada, e colocar um camarada que não tem sequer sobrenome, eu vou colocar o cara da minha família. Aí se coloca uma situação, muitas vezes, de você ter que se filiar a um partido que, às vezes, você discorda da ideologia daquele partido. Nem tem nenhuma, digamos, afinidade, né? Não tem. Para tentar fazer a conta matemática ali e se reeleger e prestar um serviço que você vem prestando à cidade. Porque eu entendo, Paulo, digo isso sinceramente, muito mais do que partido, vale Paulo Roberto. Sim. Vale Olímpio Oliveira. Campina Grande te conhece. Campina Grande me conhece. Acima de partido, a tua conduta, o que você fez, o que você semeou, o que você produziu, o que você empreendeu, isso é o que conta, é o que vale. Mas hoje as pessoas estão rotulando o político pela tendência partidária dele. E o caráter, onde é que fica? E a persona, né? A personalidade, onde é que fica? E a tua biografia, onde é que fica? Que história é essa? Eu lembrei agora de Raimundo Asfora, se eu conhecia o doutor Asfora. Asfora dizia que certas figuras, ele falava sobre o universo político, certas figuras não têm, como é que ele dizia, não têm caráter, tem características apenas. Ele dizia isso. Era um gênio. Expressões do primeiro comício que eu fiz como locutor foi para Raimundo Asfora. Foi? A gente também nunca esquece, né? Essas coisas. Que honra você ter isso no seu E curioso foi que ele percebeu que eu estava nervoso, né? Em cima do palanque, uma multidão. Foi na cidade de Queimadas. Sim. E Asfora gostava de tomar uísque. Ele estava com um litro de uísque no palanque. Ele chegou e disse: vou botar uma dose para você ficar menos nervoso. Era uma figura, né? Espirituoso. E pena que ninguém até hoje escreveu sobre essas histórias de Asfora, as histórias de mesa de bar, as histórias dessas tiradas boas e geniais que ele tinha. Geniais. A política tem lhe dado mais alegrias ou mais dissabores e tristezas? Olha, se há uma coisa que eu sou um abençoado. Escolhi duas coisas na vida para fazer que me preenchem de muita alegria, de muita satisfação. Primeiro, a atividade policial, que eu amo. E a atividade política completa tudo isso, porque a atividade política é a oportunidade que você tem de fazer o bem, de materializar cooperações, ajudas, que na atividade policial você é muito restrito, mas na atividade política
abre-se um leque muito grande para que você possa mudar realidades. E eu sou muito feliz e tenho muito gosto de fazer o que eu faço através da política. Muitos amigos ou alguns desafetos também, pessoais? Que às vezes isso ocorre involuntariamente, né? Paulo, eu coloco como regra de vida, você pode ter adversários, você pode ter opositores. A história de inimizade, eu digo sempre lá na Câmara. Às vezes nós temos alguns debates acirrados, mais acalorados. Eu não consigo, Paulo, guardar raiva, mágoa por mais de 10 minutos. Terminou 10 minutos ali, estou na mesma. Às vezes o camarada chega, até um assessor, tu é besta, aquele cara disse contigo, tu está apertando a mão daquele cara de nós, rapaz, deixa isso para lá. Isso aqui, amanhã a gente não está aqui. O que vale, rapaz, é o que você constrói de bom. Alexandre, não levar olhar essas coisas ruins. Alexandre Pereira, Alexandre do Sindicato, seu colega vereador, esteve aqui e ele disse que às vezes fica muito constrangido, mas é o jeito. Ele disse, eu tenho que abraçar, apertar a mão de alguém que eu sei que está me derrubando, tentando me derrubar. Dá uma rasteira em mim por trás, né? Acontece isso também. Mas isso faz parte. Não é que você vai ser falso, né? Mas, por eu não gostar de você, isso não permite que a gente tome um café pequeno. Claro. Juntos, né? Eu só não vou me misturar, eu não vou fazer aquilo que você faz. Mas aquilo que eu condeno, né, nas suas atitudes. Exatamente, né? Mas esse respeito ele deve fala até de boa educação. Claro. Eu acho extremamente deselegante, né, alguém que você conhece chegar e lhe dar um bom dia, você não responder. Pois é. Ou estender a mão para apertar sua mão, você recusar. Isso falta educação acima de tudo. Não faz parte da minha vida, não. E que quadro está se desenhando para a eleição desse ano? Como é que o senhor tem trabalhado? E é verdade que já mudou de partido mesmo? Olha, veja só as questões partidárias, né? Eu falei da história lá do MDB, da tentativa de tentar me acomodar à época dentro do partido que a nossa amiga doutora Ana Cláudia foi candidata a prefeita e não deu certo. Fui para o PSL por um convite que eu tenho uma gratidão imensa e não posso deixar de registrar, a Arthur Bolinha. Que era o 17 na época, né? Exatamente, o PSL e o deputado Julian Lemos. Me convidaram, disse, não, você não vai ficar... Desamparado, sem legenda, né? Sem legenda, nós vamos abrir... Vamos ter retaliações, tem gente que vai sair, mas é importante o seu mandato para Campina Grande. Eu agradeço a Bolinha, a Arthur Bolinha e a Julian Lemos por essa ação. Pronto, eleitos, com muita dificuldade, porque ninguém entendeu a mudança de partido. Eu faço campanha de rua pedindo voto dos semáforos de máscara. Foi muito difícil. Pois é. Mas conseguimos nos reeleger. O PSL, ele faz uma fusão com democratas e surge União Brasil. Vira União Brasil, Estou no União Brasil. União Brasil, sem ninguém chegar e dizer, olha, você vai ter que... União Brasil fazendo que... Eu era PSL fazendo oposição ao prefeito e o PSL também. Pois é. De repente, a União Brasil agora é da bancada do prefeito. Olha só, como é que a situação que você fica, né? Mas ninguém me cobrou nada, ninguém me exigiu nada. Relação muito respeitosa. Chega agora o processo eleitoral. O prefeito Bruno Guia Lima, todo mundo sabe que nós fazemos oposição ao grupo, se filia à União Brasil. Né? E também está organizando a União Brasil. Inclusive, botando agora o Asfora Neto para presidir a legenda. Exatamente. Né, no município. Exatamente. Eu acredito que em política você tem que ter posição. Eu permaneço na política fazendo oposição ao mesmo grupo que eu sempre fiz. E estou saindo do União Brasil. A relação com o prefeito é respeitosa, amistosa. Na hora de se cobrar, se cobra. Na hora de se bater, se bate. Mas sem nunca perder esse equilíbrio de preservar o respeito mútuo. Então, saindo do União Brasil, a dificuldade para onde você vai. Para onde você vai. Onde eu me abrigo, né? Onde eu me abrigo, onde é que te aceitam, onde é que não te aceitam. E surgiu o convite do Podemos. Nós estamos construindo essa perspectiva de
se aliar ao Podemos, uma chapa que está sendo construída muito forte, que eu vejo possibilidades para uma boa disputa e eu espero que dê tudo certo até o final. Muito bem, doutor Olímpio, temos só um minutinho e eu quero saber do senhor se o eleitor tem mudado ou o eleitor tem se comportado como se comportava lá quando o senhor se elegeu pela primeira vez. É muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Rede social ajudou nessa mudança? Cada eleição é uma eleição. Hoje o cidadão, ele entende que é importante o mandato vereador, é importante o mandato político, mas ele também tem muito poder hoje. Cada cidadão tem uma emissora de TV nas mãos, que é um celular. A notícia ela é instantânea, ela é imediata. Ele tem um buraco na rua, ele faz a reportagem, ele faz a cobrança, coloca na rede social e a prefeitura vê e vai lá e tapa o buraco. E isso muitas vezes passa pela cabeça do cidadão. Para que eu preciso de vereador se eu posso mesmo fazer isso? Né? Então, hoje o parlamentar, o vereador, ele tem que ser mais especializado. Ele tem que se dedicar mais ao mandato, tem que estudar muito, tem que trabalhar bem em rede social, tem que trabalhar o que é fundamental, que é relacionamento. Política é relacionamento. E relacionamento o tempo todo, não é somente em tempo de eleição. É isso que a gente procura fazer, Paulo. Muito bem. E graças a Deus tem dado certo. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo a esta casa. Eu fico muito feliz sempre que você me convida, porque, primeiro, ser entrevistado, por quem tem a inteligência que você tem, que pergunta muito bem. E outra coisa que nós temos uma amizade consolidada há muito tempo. Não diga quantos anos, não, senão vão descobrir a nossa idade. Há muito tempo. É sempre muito bom Obrigado, te doutor reencontrar. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para você e até lá.